E aí pessoal, tudo bem? Bom, se você viu o vídeo passado que eu estava explicando como foi minha semana, então provavelmente você viu que eu falei sobre humildade. Mas antes que eu comece a falar ou explicar, deixa eu deixar algo bem claro para você. Eu não sou professor. Eu sou apenas um curioso. Eu estou aqui para falar o que está certo, o que está errado, o que é, o que não é. Você pode sim discordar e tudo bem, não precisa aceitar isso como uma verdade absoluta. Opa, agora que eu vi, eu não expliquei no vídeo. Mas basicamente, eu tentei pesquisar tudo sobre humildade e a única coisa que eu consegui achar foi que muitas religiões falam sobre Deus e que Deus é humildade. Então, no contexto do vídeo, eu vou falar a respeito disso, sobre a humildade de Deus e como ele é humilde. Para que você possa entender, eu vou separar esse vídeo por tópico de Deus e a humildade. Em todo o contexto de Deus, eu vou sempre usar o exemplo de Jesus. Deus, todo mundo sabe que é Deus. Agora imagina, pensa que você é Deus. Como você faria? Eu sou Deus e vou ir para a Terra. Eu vou para a Terra, eu quero que todo mundo me adora, eu quero que todo mundo me dê presentes, eu quero que se foda, eu vou chegar como um rei, eu vou chegar como imperador. Naquela época que Cristo nasceu, que ele vivia, todo mundo imaginava que o Messias, ele iria vir como um general, liderando os cristãos a derrotar a Roma. Exatamente esse é o contexto que todo mundo tinha naquela época. Olha que interessante. Deus, por ser Deus, não veio como rei. Veio como um servo. Filipenses 2, 7 e Lucas 22 e 26. Pare e pense, se você fosse Deus, o que você ia querer? Você ia querer que todo mundo te adorasse. E isso iria alimentar mais o seu ego. Mas é que tá. Deus, ele via todo mundo como igual. Deus, ele sabe que ele é poderoso. Ele não precisa provar que ele é poderoso. Eu não estou querendo dizer que Deus deixou de ser Deus. O que ele mais preza é basicamente você respeitar todos por quem eles são. Ele tem sim a sua função, que é ser Deus, mas ele vê e respeita todo mundo como igual. O problema do ego humano. Quanto mais poderoso você for, mais valor você tem. Se o prefeito vir pedir alguma coisa para você, provavelmente você vai dar. Mas se um morador de rua vir pedir alguma coisa para você, você não vai dar. Eu não estou dizendo sobre certo ou errado, mas um fato, porque o ser humano busca poder. Todo mundo quer ser rico. Deus por Deus, ele veio como um cara pobre. Eu não quero ficar pobre. Tá, tudo bem, só que você está esquecendo a seguinte questão. A vida. Você está tão preocupado em ir atrás do dinheiro, só que na verdade quando você morrer, você não vai levar nenhum dinheiro. Ah, mas eu vou ter herança. Tá, suas heranças vão ficar para seus netos ou filhos, que vão socar tudo. Basicamente você lutou para tudo isso à toa. Mas para quê? Para alimentar seu ego. Porque quanto mais casa, quanto mais carro, porque quanto mais você ganha, mais você é visto. Ou seja, quanto mais poder, mais valor. E Deus demonstra que ele, por ser poderoso, não veio com riqueza, não veio com dinheiro, não veio com nada. Mas então, o que ele mais prezava a respeito disso tudo? O que ele mais prezava era simplicidade. Entender que você está aqui e agora. As orações de Deus, nesse contexto, como uma meditação. Nessas meditações, Deus compreendia de que ele está onde deve estar, fazendo o que deve ser feito. E o que ele gostava? De conversar, de ensinar, de ter mais contato com a humanidade, de ter esse convívio com as pessoas. Não estou dizendo isso que você tem que ser uma pessoa estagnada. Você tem que sim buscar sempre evoluir, buscar sempre mais, mas entender que isso não muda o seu valor. Tanto que no Alto da Compadecida, não sei se é no 1 ou no 2, Jesus fala que todos terão um julgamento, seja o rico ou seja o pobre. Então, ou seja, não importa se você é rico ou se você é pobre, você já tem o seu valor. Você não precisa provar a ninguém. Mas por que você veio falando que, mas as igrejas falam que você tem que adorar a Deus? Não sei se eles realmente entram nesse contexto de literalmente adorar a Deus, ou se tem alguma coisa mais profundo. Mas vamos colocar no sentido literal. Se eles colocam no sentido que você tem que adorar a Deus para você ter alguma coisa, é basicamente o baba-ovo do chefe. Ou seja, você quer uma folga. Aí você chega no seu chefe: oi, chefinho, tudo bem? Nossa, você tá muito bonito com essa roupa. Parabéns, hein? Você que é gerente, você gosta disso? Você sabe que não está sendo verdadeiro. Você sabe que o cara só está sendo legal com você porque ele quer alguma coisa em troca. Deus não quer baba-ovo.
Deus quer que você seja verdadeiramente você. Deus não é um ditador que necessariamente precisa adorar, mas você precisa respeitar. Então você não precisa adorar, você só precisa pedir e respeitar. A fé e a humildade. Você não precisa ter uma igreja dentro da sua casa. Você não precisa ter um santuário. Você não precisa ter nada disso. Deus não quer suas riquezas. Ele só quer a sua fé. Não é uma fé de tipo assim, Deus, eu quero. E você tem a fé que Ele vai te dar. É a fé de que, Deus, eu quero. E Ele vai olhar para você e vai falar, então corre atrás. Eu posso te ajudar, mas eu não vou te dar. Uma coisa que ensina muito sobre o amor ao próximo, que é uma coisa que a gente precisa muito, que é você fazer as coisas sem você querer nada em troca. O amor, ele não é só o sexo, ele não é só o ficar com pessoas. Não, o amor é basicamente você fazer por fazer. Um exemplo. O meu amigo bateu o carro. Eu falei, porra, mano, vai ficar muito caro. Te ajuda a pagar. Mas eu não sei nem como vou te pagar. Não precisa. Só que isso não tem que ser um do tipo, educado, não. Tem que ser verdadeiro. Em resumo, basicamente o que eu quero dizer é de que Deus não te vê como escravo. Um grande exemplo que eu posso te dar é de que é como se o Papa estivesse no carro. E tal, tivesse um monte de segurança e tal. Aí o carro quebra. Aí os caras descem, começam a arrumar o carro e começam a tentar empurrar o carro e não consegue. Aí o Papa, ao invés de ficar lá dentro, ele sai. Com a sua batina, tudo branco, toda a sua santidade e tal. Ele sai num sol de 40 graus, um monte de terra, e empurra o carro. Basicamente Deus é assim. Esse é o exemplo de humildade de Deus. Que não importa o quão poderoso você seja, entenda o seu valor, entenda que cada um tem o seu valor. Então respeite todos pelo que eles são. Mas bom, eu vou ficando por aqui e tchau! Não temas escuridão que teima em cegar, pois na destruição a semente vai brotar. Força se expande em cada grito a ecoar. O fim é o começo, a hora de te esperar.